Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, feliz ano novo, isso mesmo, você não tá maluco, 10 de março, né, pelo menos é o que a galera diz, a sabedoria popular é que o ano só começa quando acaba o carnaval, então a primeira segunda-feira pós-carnaval, a gente pode considerar que é o nosso 1º de janeiro, né, ou pelo menos para John Textor é mais ou menos por aí, né. Galera, vamos falar de dois jogadores, na verdade um jogador que está emprestado, né? Ainda pertence ao Botafogo, que é o Thiago Almada, né? Inclusive, muitas especulações em cima do meia argentino, campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão do Brasileiro, né? O nosso Almadinha, camisa 23, camisa 18, né? Na Libertadores. O Almada, ele fez o seu segundo jogo como titular ontem pelo Lyon, tá? Ao todo ele já tem 8 partidas, mas ele vinha sendo lançado lá pelo Paulo Fonseca aos poucos, né? E agora como titular, segundo jogo, e ontem fez nada mais, nada menos do que 2 assistências na vitória de 2-0 contra o Nice, tá? O Lyon que está em 6º lugar lá do campeonato francês, tá? Então uma notícia legal aí, claro que a gente está sempre aí torcendo, né? Para os ex-botafoguenses, né? Não tanto para o Júnior Santos, porque tá no Galo, né? Mas enfim, a gente sempre aí acompanhando, especialmente o Almada, e justamente se fala, né, uma possibilidade do Almada vir jogar o Super Mundial pelo Botafogo. Isso aí, a gente não tem essa notícia confirmada, mas está no rol das especulações, né, para o Super Mundial. Galera, seguinte, nesse caso também o Luiz Henrique, né, seria também um nome. Falando do Luiz Henrique, comentei aqui ontem da vitória do Zenit. Não teve participação nos gols, o nosso Pantera, mas jogou quase os 90 minutos, contei para vocês isso aqui ontem, e muita gente ficou preocupada com a expulsão do Wendel, né? A galera que não conhece tão bem o futebol do Wendel, o cara foi expulso, deixou o time na mão, mas veio a explicação depois, tá? O Wendel, ele foi expulso por um motivo, ao meu ver, surreal, né? Ele sofreu racismo durante a partida, uma situação inaceitável, óbvio, né? A gente está sempre repetindo aí isso e é importante repetir. E aí ele acabou fazendo um gesto ali para a torcida que o ofendia e incrivelmente o VAR solicitou a expulsão. Isso acabou acontecendo. Então é um erro em cima de outro, né? O racismo não dá nem para chamar de erro, né? Uma coisa terrível que a nossa sociedade ainda sofre, e depois o erro da arbitragem em expulsar, né? Claro que fez um gesto obsceno e tal, mas isso aí não tem sentido expulsar o jogador, né? Só quem passa por isso, né, pode sentir. A gente teve um caso recente do jogador sub-20 do Palmeiras que sofreu numa partida contra o Cerro Porteño também, e foi um depoimento bem forte ali, bem contundente, né? Após a partida, ele falando, vocês não vão perguntar sobre o que aconteceu, né? Então a vítima tendo que clamar aí por justiça, enfim, por falar do assunto que ainda incrivelmente, né? Ainda é uma coisa muito comum aí no mundo todo. Absurdo, mas enfim. Então, contextualizando, a expulsão do Wendel foi dessa forma. O próprio clube dele, o Zenit, fez uma reclamação formal à comissão de arbitragem lá da Rússia, né? Tomara aí que seja revista essa situação, porque realmente é inaceitável, né? É inaceitável. Pessoal, o GE trouxe 2 matérias interessantes. A primeira de ontem, falando sobre a política do Botafogo em comprar jogadores e não simplesmente pegar jogadores emprestados. Existem 2 razões básicas para isso, tá? Para essa filosofia da SAF, da Eagle, enfim, que inclui obviamente o Botafogo. A primeira é que jogadores considerados de prateleira mais alta, é muito difícil que o clube que tem esse jogador empreste o jogador, né? Até porque num empréstimo pode acontecer uma lesão, enfim, pode acontecer alguma situação. Então normalmente você só consegue tirar um jogador, né, como eu falei ali de alto nível, comprando, né? E aí a gente vai ter vários exemplos. As 8 contratações do Botafogo esse ano
foram feitas nesse modelo. A única situação que o Botafogo tentou um empréstimo foi em relação ao Roleiser, né, que acabou não acontecendo. Não rolou o Roleiser, né, mas ainda assim foi no início. Depois que se viu que o Roleiser não estava sendo aproveitado lá no Benfica, houve também um movimento de compra do jogador, né? Mas a primeira proposta de fato foi, até porque como o jogador não tem performado, né, o Botafogo queria fazer algo assim, vamos experimentar, vamos fazer um teste, se ele atingir as metas né, desejadas, beleza, o Botafogo é obrigado a adquirir os direitos econômicos. Mas no modo geral o Botafogo tem optado por esse formato de compra. E outra razão também para isso é que o Botafogo hoje, felizmente, né, disputa títulos. Então você imagina você pegar um jogador emprestado, depois o Botafogo quer adquirir, e aí ele se valorizou no próprio Botafogo e o valor, se não tiver pré-acertado, acaba ficando algo inviável. Então, de modo geral, o Botafogo tem optado por isso, de tudo ou nada, né, de adquirir os direitos econômicos dos seus jogadores. Como eu falei, as contratações desse ano foram exatamente nesse modelo. Não quer dizer que o Botafogo não possa futuramente vir a pegar um jogador por empréstimo, tá? Isso não está descartado, mas a gente vai observar daqui para frente que isso aí vai ser realmente um percentual bem baixo, sei lá, 5%, um percentual baixo dos novos jogadores. Outra matéria do GE, e aí que eu vou me estender um pouquinho mais, que é o assunto aí da nossa thumb, né, da nossa capa, tá o Renato Paiva ilustrando, e por que que o John Textor, por que que a Eagle tem essa diria que admiração, enfim, essa amizade, essa ligação com o Benfica. O Textor até explicou outro dia, né, que a águia né, do grupo Eagle, né, ela na verdade, não é ligada, por exemplo, ao Crystal Palace ou a águia, símbolo norte-americano, e sim a águia que é símbolo do Benfica, né? Então a admiração do Textor já vem desde aí. Eu até tenho uma águia tatuada no braço. Essa uma águia, vamos dizer que é também homenagem ao Benfica. enfim, um animal sempre ligado aí a altos voos, né? Coisas positivas. Então a admiração do Textor especificamente, o GE foi atrás para tentar entender o que transformou o Benfica nos últimos 20 anos, né? Mais precisamente em 2004, o senhor Antônio Carraça, que deu entrevista para o GE, ele apresentou um projeto, tá, lá no Benfica para o então presidente, o Luiz Felipe Vieira, tá, que era um projeto bem audacioso, né, de um campus. E quando a gente fala em campus, é campus com U, né, como se fosse uma universidade, né, um centro multidisciplinar, né. Então esse projeto foi obviamente aprovado pelo presidente Luiz Felipe Vieira e transformou o Benfica nesses últimos 20, 21 anos, né? O projeto se chamava Geração Benfica, tá? Ou seja, o próprio nome, né, já dá para deduzir que é uma coisa relacionada à formação de atletas, formação de jovens jogadores desde, sei lá, 13 anos de idade, né? Esse campus é uma estrutura física que naturalmente envolve, né, o campus com U envolve campus com O, né, campus de futebol, hotel com todas as condições para os atletas, né, salas de fisioterapia, salas de aula para formação acadêmica dos jogadores, também muito importante, nutricionista, psicólogos, enfim, toda aquela estrutura que um jogador de futebol precisa desde a mais tenra idade, quando chegasse ao Benfica até chegar à base, né? E aí isso era entendido pelo projeto, que até hoje está em prática lá nos encarnados, né? Que justamente quando o jogador saísse da base e chegasse ao profissional, isso fosse essa transição acontecesse da forma mais natural, né, possível, né, que o jogador já tivesse ali com todo um estofo, né, todo um preparo, especialmente psicológico para essa mudança, né, na carreira. Então, como eu falei,
o perfil que o clube seguiu a partir dali, formação de técnicos também, né? Não só jogadores, mas de técnicos, comissão técnica, enfim, tudo isso também sendo formado dentro de dois pilares principais, tá? Sucesso esportivo, ou seja, vitórias, ganhar campeonatos, e rentabilidade financeira, que a gente observa que justamente são os dois pilares da Eagle, né? O Textor deixou claro desde o início que para ganhar dinheiro com o Botafogo, a gente sabe que ele está no Botafogo para ganhar dinheiro, né? Isso não é segredo para ninguém, mas com resultados em campo. Para o Textor ganhar mais dinheiro, seja com o Lyon, com o Botafogo, que hoje é o case de sucesso, né, do grupo Eagle, o sucesso esportivo é fundamental, né? E é justamente o que o Botafogo teve no ano passado. Falar um pouco do Renato Paiva, né? Ele não é o primeiro técnico que chega ao Botafogo ou que é entrevistado pelo Textor, né, vindo lá do Benfica. A gente vai lembrar do Bruno Lage, que não teve uma passagem que deixou saudades, mas hoje é o atual técnico da equipe principal do Benfica, inclusive, né? E teve outros treinadores também que já passaram por entrevistas. Um nome citado recentemente foi do Luiz Castro, não o Luiz Castro que esteve aqui, mas o Luiz Castro que está lá na Liga Francesa, na segunda divisão francesa, também foi formado lá pelo Geração Benfica, né? Tantos outros, né? O atual técnico do Lyon, Paulo Fonseca, que aliás pegou um gancho brabo lá na França, né? Teve uma discussão com o árbitro outro dia. O Jorge Maciel, auxiliar do Paulo Fonseca também, ele vem dessa escola do Benfica. Enfim, uma escola de muito sucesso, um projeto de muito sucesso e que foi organizado, né? Idealizado pelo Antônio Carraça nesse sentido. Então, e tem outros técnicos aí, no Chelsea, enfim, grandes equipes da Europa que saíram do Benfica. Então é para a gente ficar sempre de olho, né? Quando o Textor trouxer alguém, como foi o caso agora do Renato Paiva, pode ter vindo realmente lá do Benfica, porque ele tem muito boas relações, né? E gosta muito desse projeto. E a razão principal do Paiva estar no Botafogo é justamente isso, né? Ele passou mais de 10 anos, mais de 15 anos trabalhando com a base até chegar ao Benfica B, né? O Renato Paiva não chega a assumir o time principal, ele chega até o Benfica B. Então foram muitos anos trabalhando com jovens jogadores e não por coincidência o Botafogo trouxe nessa janela jogadores bem mais novos do que os que saíram no final do ano passado, né? Então isso tudo tem uma congruência, né? Faz sentido. Curiosamente, o Paiva ele chega no Benfica não para ser treinador, né? Ele chegou para ser scout, né? Fazer parte ali do scouting do Benfica e acabou, enfim, se formando, né? Aprimorando tudo e virando treinador da garotada, como eu disse, até chegar ao Benfica B. Então um cara que está vindo muito recomendado, o Paiva, né? E com certeza com uma experiência de América do Sul, né? Já passou pelo Equador, já passou pelo Bahia, então muita expectativa em torno do Renato Paiva. Já falei aqui que a estreia extraoficial do Paiva vai ser no sábado, um jogo treino com o Cruzeiro, né? A princípio sem transmissão, mas vai ser o primeiro momento, né? Um pouco mais... Provavelmente os times não vão jogar nem com uniforme oficial, porque não está caracterizado como amistoso, né? Enfim, outra coisa muito importante que eu falei aqui por alto, o lado psicológico, né? O lado emocional dos jogadores sendo trabalhado desde o Sub-13, né? Desde que começa lá a base do Benfica, né? Então, equipes de psicólogos, de psiquiatras, todo embasamento para os jogadores. A gente sabe que o jogador de 12, 13 anos, muitas vezes, né, um garoto, né, uma criança praticamente, entrando na adolescência, se afasta das suas famílias, né? Vai morar longe da família, vai morar no alojamento do clube. Então esse apoio psicológico é algo fundamental e que faz parte aí desse modelo de tanto sucesso lá do Benfica, né? Então é isso, galera, basicamente trazer isso para vocês, o porquê dessa admiração, né, que o nosso boss John Textor tem pelo Benfica
pelo trabalho lá muito bem realizado e que, obviamente, o Botafogo está tentando replicar no CT Lonier, beleza? Tamo junto, 15 minutos, deixa seu like se você curtiu, né? Curtiu o conteúdo desse vídeo, se você conheceu agora o canal, não esquece de fazer o seu comentário, é importante para a plataforma do YouTube entender que é um conteúdo bacana e apresentar para mais irmãos de camisa botafoguenses. É tempo de Botafogo, eu sempre falo isso aqui, e se você não é inscrito, tá dando mole, se inscreve aí, ajuda a gente a chegar nos 10 mil, estamos chegando aí nos 10 mil, depois a gente dobra a meta, beleza? Ótima semana, começou o ano, galera! Ótima semana a todos, tamo junto, abraço, fogão!